Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 2 de outubro, um excelente pregão para o Ibovespa, que fechou com alta de 3,8% e um forte candle de alta. Qual é o significado desse candle para mim? Esse significado eu diria que é o dia de reversão. Dalton significa dizer então que o Ibovespa está em tendência já de alta? Não, não está em tendência de alta. Mas por que eu considero esse dia como um dia de reversão? Primeiramente, Ibovespa tinha uma zona de resistência, depois de uma forte movimentação para baixo no gráfico diário, gerou um movimento de baixa mais fraco e começou a dar uma patinada ali nessa região. Qual seria o caminho mais provável, já destacado na última videoanálise, de gerar um topo descendente? Precisaria fazer o quê? Perder a mínima do pregão da quinta-feira. Não fez isso. Se ficasse o pregão da sexta-feira mais fraquinho aqui para cima, aumentaria a chance de, na segunda-feira, perder a mínima do pregão desta sexta e gerar um movimento de baixa para a perda desse fundo anterior, gerando aí claramente uma tendência de baixa alinhada com os demais tempos gráficos. Só que o Ibovespa fez diferente, foi uma pancada para cima. Então eu chamo de dia de reversão porque ele diminuiu consideravelmente a probabilidade de termos um movimento de queda para vir aqui embaixo. Então aumentou para mim a chance de agora a gente ter um movimento que proporcione fundo acima desse fundo anterior. Então, por isso que eu chamo de dia de reversão. Mas agora, também destacando outros pontos. Ficou esticado para cima aqui no curtíssimo prazo, apesar de ter fechado ali para cima dos 47,033. E eu vou chamar a sua atenção aqui para o gráfico semanal, onde o Ibovespa fechou com alta de 4,91%, para esse ponto aqui, ó, que eu vou colocar uma linha horizontal. Observe o comportamento do índice nessa região. Que região é essa? A região dos 47.000 a 47.500 pontos, a região que a gente já tinha falado na videoanálise de fechamento do mês, a última videoanálise de setembro. Vale a pena assistir esta videoanálise. Então, se o Ibovespa, observe como penou aqui, está chegando de forma esticada aqui para cima. Logo, se o Ibovespa gera aqui uma perda de força nessa região, aumenta bastante a chance de que pode até gerar nova máxima na segunda-feira, mas aumenta bastante a chance de gerar um movimento de baixa. É o mais provável gerar um movimento de baixa ou um movimento lateral e, consequentemente, diminuindo a relação risco-ganho de possíveis operações já na ponta compradora a partir de segunda-feira, não de todos os ativos, mas em boa parte dos ativos. Eu ficaria atento um pouco mais para a ponta vendedora, aí, uma operação mais rápida aqui para baixo em ativos que não ganharam tanta força assim para cima. E para a ponta compradora eu ficaria mais atento a avaliar o recuo de alguns papéis em busca de fundo ascendente no gráfico diário, a partir aí da próxima semana, não necessariamente na próxima semana. No mini índice eu cheguei a recomendar uma operação de venda depois da primeira hora de pregão e devido aos dados de emprego nos Estados Unidos, houve uma queda forte aqui de 1,07% e eu recomendei não só no mini índice como também em Bradesco uma venda que não foi executada no Bradesco e aqui também eu não executei a venda. Lembrando que toda vez que eu recomendo uma operação, seja na ponta compradora ou na ponta vendedora, eu sempre coloco o momento da execução, falo lá compra executada ou venda executada. Não coloquei venda executada e ainda citei que estava aguardando porque não tinha fechado no gráfico de 1 minuto para baixo dos 45.120 pontos. Por que esse detalhe? Primeiramente porque a volatilidade estava alta e segundo porque no gráfico de 10 minutos, colocando aqui no gráfico de 10 minutos, olhando aqui tem um suporte de 45.220, não fechou abaixo desse patamar, ou seja, faltava uma informação um pouco maior aí para abrir essa venda na expectativa que tivesse um movimento mais forte aqui para baixo no mini índice. Então eu terminei não executando e cancelando essa venda tanto do mini índice como também do Bradesco. PTR4 terminou o dia em forte alta de 10,68%. Olha que interessante em relação a esse dia. Gráfico de 15 minutos. Fez aquela perda da mínima dos dois últimos pregões que a gente tinha citado. Se você abriu alguma operação de venda, eu não cheguei a recomendar essa venda, porque foi logo nos primeiros 15 minutos, já abriu com gap para baixo. Eu optei por aguardar um pouco mais para recomendar essa venda. Então não recomendei essa entrada. A ação veio aqui para cima. Se você tivesse executado essa venda, quando ela vem aqui para cima esses dois topos, não deveria ter voltado dessa forma, com tanta força. Já seria um motivo de saída. O segundo, quando monta o pivô de alta no gráfico de 15 minutos, já trabalhando
no verde, vamos dizer assim, no positivo dentro do pregão de hoje. E olha só, quando ela volta a gerar pivô de alta no gráfico de 15 minutos para cima do 7,14, ela está voltando para cima daquele nível que eu tinha comentado do 7,16, que abriria a chance justamente de fazer essa entrada nesse pivô de alta. Quando rompesse essa região do 7,16, seria uma baita operação aí que logicamente esse dia de reversão colaborou em termos de day trade na PETR4. Fechamento para cima de 7,30 desse gap, para cima do 7,50, apontando aí para o fechamento, ficou a 3 centavos aqui desse gap 7,86 e do teste aqui dessa região de resistência do gráfico semanal na faixa dos R$ 8,00 a 8,20. Observe na semana a alta foi de 13,93%. No Ibovespa a alta foi de 4,91%. Aqui na PETR4, o fechamento da semana foi acima da máxima da semana anterior. Aqui temos um candle de engolfo de alta. Então é um sinal positivo, que ela não tinha feito um sinal semelhante, algo parecido aqui, de recuperação, que traz a chance desse papel também gerar fundo ascendente, respeitar isso aqui como suporte, aí, ou seja, não gerar um movimento para perder direto esses R$ 6,44. Então é um papel para a gente ficar atento aí nas próximas semanas, ou até mesmo nos próximos pregões, num possível recuo aqui, respeitando a região em torno de R$ 7,30. Na Vale 5, o dia foi também de forte alta de 3,88%, terminou gerando aquele fundo ascendente no gráfico de 60 minutos. Eu optei por aguardar mais um candle de correção, ou até um candle menor, para ter uma melhor relação risco-ganho na entrada, mas ela terminou já indo direto para cima, gerando confirmando aquela expectativa de gerar um movimento aqui de subida, gerou um bom movimento de subida, fechou com boa alta, para cima do gap e apontando aqui para as resistências agora na faixa dos R$ 14,68 e mais acima R$ 15,00. É um papel que, mesmo com a possibilidade de montar topo descendente, eu ficaria um pouco mais atento para a ponta compradora, dependendo da forma como acontecer aí o recuo desse papel na próxima semana ou nas próximas semanas. Na semana terminou ainda em alta de 1,54% devido a essa forte alta, com possibilidade de gerar fundo ascendente no semanal, o que seria algo bem positivo, fazer aquela formação de um ombro cabeça ombro invertido aqui na Vale 5. Olhando agora para CL3, esse é o dia de reversão mais claro. Por que dia de reversão mais claro? Porque aqui está bem claro topos e fundos descendentes e o ativo gera o rompimento desse topo anterior, chamado final de tendência de baixa, que aqui você tem um card aparecendo para você que você pode assistir aí sobre como é que acontece um final de uma tendência de baixa. Então a CL3 fechou em forte alta de 5,59%, baita engolfo de alta no gráfico semanal. Logo é um papel que para as próximas semanas eu ficaria mais atento pelo gráfico diário, pensando em swing trade, mas para a ponta compradora, logicamente, após algum movimento de correção, seja no tempo ou no preço. Tempo, movimento lateral, preço, movimento para baixo. BBSE3 também gerou um forte candle de alta, que a gente já tinha abordado esse papel nessa semana, na última videoanálise de setembro. A ação fechou em forte alta, ou seja, se ela fosse fraco para cima, eu continuaria de olho para a venda. Como ela fez o contrário, deu uma pancada para cima, que é o chamado candle de reversão, que é o papel que eu também vou ficar atento para quê? Possibilidade de buscar fundo ascendente a partir da próxima semana. BBS3 foi outro papel que, no mesmo sentido, eu comentei a BBS3 ontem. Se ela voltasse, ela não gerou o pivô de baixa do G60, fechou em forte alta de 6,77%, mas o mais interessante é que ela volta depois da primeira hora de pregão, ela fecha ali nos 15,18, igual a Petro, fechou ali com a máxima da primeira hora de pregão já em cima daquela região que eu tinha comentado de 7,16. A ação, depois que supera a máxima da primeira hora de pregão, que já é em cima daquela região do 7,16, e aqui foi já acima, superando a região dos 15,20. Então os dois ativos trouxeram a oportunidade de buscar essa entrada de rompimento na Petro dos 7,16 e aqui da região dos 15,20. Seria a busca de uma operação de day trade que teria dado muito certo na BBSE3. Tem pela frente desafio na faixa aí dos 15,93, mas é um papel também para a gente monitorar a possível reversão depois de toda essa movimentação para baixo, a possível reversão de tendência também nesse ativo, ainda que está em tendência de baixa pelo gráfico diário, ainda dentro de topos e fundos descendentes. CROT3, mais um ativo que gera um candle muito forte, estava aqui travada aqui embaixo, o caminho mais provável seria vir para baixo, montar topo, não montou o topo, reverteu completamente para cima. Como se já tivesse feito aqui o quê? Um pivô de alta. Então já estaria dentro de uma tendência de alta, logo
no decorrer da próxima semana, o ideal é que essa ação não volte mais para baixo dos R$8 para ter uma expectativa mesmo de subida. E os principais pontos aí de objetivo dessa ação, de buscar primeiramente uma região de resistência na faixa dos R$8,78, depois R$9 e mais acima resistência em R$9,30. Mais um papel para a gente monitorar aí no decorrer do mês de outubro. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de dar um like aqui na videoanálise se você gostou da videoanálise. E aproveite também para deixar aí sua opinião, caso tenha alguma opinião a respeito. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda-feira.